Tudo bem com vocês, meninas? A graça e a paz. É tão bom estar junto com vocês. É tão bom estar com mulheres. Eu fui surpreendida em todas as frentes quando Deus me chama para falar para mulheres. Eu nunca planejei isso. Eu sempre fui mais envolvida com a área das artes, sempre gostei de música, de teatro. Mas o Senhor tem sempre mais para fazer, né? E Ele fez uma obra tão grande de cura, de libertação na minha vida e me mandou contar para vocês. E desde então, esse encontro tem sido uma troca tão maravilhosa. Porque, na verdade, eu compartilho meu coração, mas eu sei também que nós somos tão iguais, a gente passa por questões tão parecidas, desafios tão grandes e tão nossos, tão femininos, né? Então, eu sou muito grata ao Senhor porque Ele nos reuniu aqui com um propósito que é maior do que qualquer uma de nós. Então, que o Senhor faça na vida de cada uma de nós o que Ele quer fazer, que Ele fale conosco, né, na nossa individualidade, naquilo que a gente precisa receber dEle hoje, né? E eu amei esse tema, vida simples e fardo leve. Uau, como é que nós precisamos disso nesses dias, né? Fala sério. Nosso fardo está meio pesado, né, gente? É só comigo? Ah, bom. Mas isso evidencia o quanto que a gente precisa ainda de aprender do Senhor. Porque Ele falou muito claramente: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Ele não para aí, Ele continua: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Gente, olha isso. Então, na verdade, quando a gente se sente cansada, sobrecarregada, angustiada, né, e tal, na verdade, isso é uma evidência de que a gente precisa se aproximar um pouco mais do Senhor. Não é que Ele está falhando, não é que Ele está ausente, não é que Ele perdeu o poder, não é que Ele se ausentou do trono. Nós é que, às vezes, temos a nossa perspectiva embaçada pelas nossas próprias expectativas, que são baseadas, às vezes, no nosso desejo humano de que as circunstâncias sejam favoráveis, e não consegue perceber que, mesmo numa circunstância desfavorável, Deus está no comando. Ele está no controle. E Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que o amam. A Bíblia não mudou, o Senhor não mudou, mas nós estamos expostas a um ambiente tóxico. O mundo é tóxico, gente. E a gente passa mais tempo contemplando o mundo e se envolvendo com o mundo do que se envolvendo com o Senhor. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser o crente ET, não. Né? Porque Jesus, na sua oração, Ele não fala assim: Senhor, tira eles do mundo. Não, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E Ele mandou a gente ser sal e luz no mundo. Mas o jogo está invertendo. Ao invés da gente irradiar sal e luz, né, a gente ser tempero, mudar o negócio. Gente, você não vê ninguém comendo uma comida e falando assim: que sal maravilhoso. Agora tira o sal para ver. Tira o sal. Que comida sem sal. Não é assim? Primeiro, está sem sal, não é assim? Então isso fala para a gente tanta coisa que a gente não precisa as pessoas não precisam saber como nós somos espirituais e maravilhosas e tudo. Não é sobre nós. Mas o que o Senhor quer fazer? Onde você chegar, tem tempero. Onde você chegar, a coisa melhora. E quando você está ausente, fica tão sem graça. Sem graça. Olha isso. Sem graça. E onde a gente chega deve ter muita graça. Que o Senhor nos ajude a nos desintoxicar. E que Ele corte aquilo que está nos embaraçando e nos impedindo de ter uma vida simples e um fardo leve. Ele fala: olha, vinde a mim, né? Como eu já citei aqui. E tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Está pesado? Então nós estamos pegando coisa que não era para a gente pegar. Se a gente está ficando pesada, cansada, sobrecarregada, é porque a gente pegou para nós o que Deus não mandou a gente pegar.
Tem uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, e eu não vou saber repeti-la com mestria, mas eu vou buscar essa história, porque eu quero fazer bastante uso dela, porque Deus está me falando muito sobre ela, me trouxe ela à memória há pouco tempo. É de um cara que recebeu óleo para alimentar um farol. Vocês já ouviram essa história? Ele recebeu óleo suficiente para manter o farol aceso durante algum tempo, não me lembro mais o tempo. Mas aquele óleo que ele recebeu mantinha o farol aceso. E o farol, você sabe para que serve. Ele é aceso para impedir que os navios colidam contra as rochas, né? Então, ele é um sinal no meio da escuridão. Quem já ficou em alto mar de noite sabe, não tem luz nenhuma, não tem, é um breu absoluto. Então, o farol ele é fundamental para não deixar os navios, as grandes embarcações, colidirem contra rochas. Ele é um sinalizador. Hoje os navios são de alta tecnologia, tem radares e tudo mais. Mas essa história trata de algo antigo, onde realmente os faróis tinham uma utilidade ainda mais elevada do que eles têm hoje. E esse farol ficava numa pequena ilha. E as pessoas começaram a pedir para aquele cara que tinha o óleo para outras funções, pediu óleo para outras funções. Olha, você pode me emprestar o óleo, porque o meu fogão está com um problema e ele não está conseguindo acender, e eu vou precisar de fazer um outro fogareiro, eu vou precisar de um pouco de óleo. A causa era legítima, tinha uma pessoa precisando de óleo. E ele despende um pouco de óleo para aquela pessoa. Aí outra pessoa precisava de um óleo para passar na carroça, porque a carroça estava com a roda emperrando e precisava de um pouco de óleo. E assim, várias situações foram se apresentando e ele despendendo um pouquinho de óleo, um pouquinho de óleo, um pouquinho de óleo para cada pessoa que tinha necessidade. E chega um dia que tem uma tempestade enorme, um breu absoluto, e ele precisa de óleo para manter. O carregamento de óleo só vinha de ano em ano. E faltava poucos dias para vencer aquele período, mas o óleo tinha acabado. E ele precisava do óleo para manter o farol aceso, e o farol apagou. E o navio colidiu. E muitas pessoas perderam a vida por causa disso. A história conta isso, eu não sei se ela é uma história verídica ou não, se ela é ilustrativa, mas ela fala muito para mim sobre a nossa vida. Às vezes a gente despende força e energia para coisas, sim, importantes e valiosas, mas não para aquilo que Deus mandou você fazer. O que Deus mandou você fazer, você não faz. E o dano vai ser muito maior quando você deixa de fazer aquilo que Deus te ordenou fazer para, às vezes, acudir um ou outro para ficar bem na fita. Né? Às vezes você quer acudir um ao outro para, muitas vezes, na verdade, você se sentir bem consigo mesma, mas não tem nada a ver com o seu propósito. Às vezes você quer fazer coisas e se ocupar de coisas que não tem nada a ver com o seu propósito. Não é errado, não é pecado, não é sobre isso. É sobre te desviar do seu principal propósito. E você empreender nisso tempo, energia, naquilo que Deus não mandou você empreender tempo e energia. E quando você precisa de tempo e energia para o que é fundamental e para o que Deus mandou você fazer, você não tem mais. E o dano vai ser muito maior. Então eu quero que você pense sobre isso. Enquanto você abre a sua Bíblia comigo em João. No Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, e antes da gente começar a ler o texto, eu queria trazer para vocês o que o dicionário fala sobre simplicidade. Vida simples. O que é simplicidade, segundo o dicionário da língua portuguesa? É a qualidade do que é simples, naturalidade, singeleza, facilidade. Eu gostei dessa. Facilidade. Os sinônimos também descritos no dicionário são honestidade, humildade, genuinidade, autenticidade. E os antônimos, né, o contrário de simplicidade, olha que interessante o que o dicionário fala: arrogância, fingimento, complicação, falsidade e malícia. Com isso em mente, a gente vai ler o texto que está em João, capítulo 6, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos.
presta atenção, uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então era uma multidão de curiosos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Discípulos são aqueles que seguem Jesus de fato, aqueles que são ensinados por eles. Então não são apenas curiosos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, um de seus discípulos: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários. Gente, 200 denários é a moeda romana de prata, que era o pagamento por um dia de trabalho. Então, 200 denários é muita coisa, né? Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Não fala que eram 2 peixões, fala 2 peixinhos, está no diminutivo. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Vamos até aí. A gente já conhece essa história. E, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu aqui foi um milagre. Não há dúvida disso. Se a gente pegar 5 pães e picar ele bem pequenininho, pegar um pedacinho para cada uma, com muita dedicação, ele vai alimentar 50. Quase com aquele picotador de papel. Com muita boa vontade, ele vai alimentar, não. Ele vai fazer 50 sentir o sabor dele na boca. Não é isso? Mas o que o texto fala é que todos ficaram satisfeitos. E ainda sobrou. E do que sobrou se recolheram 12 cestos cheios. E por causa disso, aquela multidão curiosa que estava no encalço de Jesus, viram mais uma vez uma manifestação sobrenatural, um sinal que atestava que ele era o Messias. Ou, como alguns preferiram chamar, o profeta que haveria de vir. Então, aquilo que Jesus estava fazendo era para manifestar a glória de Deus e o poder de Deus que estava sobre a vida dele. É tão interessante que mesmo pessoas vendo os sinais e maravilhas da manifestação de Jesus, não o seguiram como discípulos, permaneceram como curiosos. E o fato é que muitas vezes nós, como mulheres, estamos na igreja do Senhor, um dia nos encontramos, ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar que Ele é o Filho de Deus, ouvimos falar que que Deus tem por nós um amor tão extraordinário, que Ele enviou o seu único Filho para nos ter de volta, para nos reconciliar com Ele do nosso estado de queda original. Ou seja, nós nascemos na iniquidade. Quando o salmista fala, gente, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, ele não estava se referindo ao sexo. Algumas pessoas equivocadamente interpretam esse texto como eu nasci na iniquidade, em pecado eu fui concebido por causa do sexo. Não, gente. O sexo já estava no programa de Deus. O jeito que Ele desenhou o corpo humano, o jeito que Ele já planejou que os seres humanos se multiplicassem, não era por
mentalização não, entendeu? Ele tinha colocado tudo certinho, já construído os seres humanos, homem e mulher, os criou, para a partir da junção desses dois, a vida ser gerada. Então o sexo é algo sublime, elevado, magnífico, santo, poderoso. E ele foi corrompido, aleluia, glória a Deus. Tem gente que é feliz na casa. Então, é para isso, né? Deus criou de uma maneira excelente. Algumas mulheres ficam assim, ai meu Deus do céu, vai falar de sexo no púlpito. Gente, não tem problema falar de sexo, porque o sexo é santo. Foi Deus que inventou, não foi o diabo que inventou. Agora, como tudo que lhe é peculiar ao ladrão, ele rouba e distorce. Ele fez isso com o sexo, ele faz isso com as artes, ele faz isso com o entretenimento, ele faz isso com tudo. Ele é peculiar, ele é ladrão e mentiroso. E ele rouba aquilo que Deus fez e distorce. E você pensa, é tão elevado, é tão sublime, que é da união de um homem e uma mulher, numa relação de amor e fidelidade, que os bebês são gerados. Olha que coisa magnífica. Não é elevado, não é sublime, né? Quando o salmista está falando, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, ele está se referindo ao pecado original, ao pecado da desobediência, ao pecado do desejo de autossuficiência e independência de Deus. Quando o homem e a mulher decidem desobedecer a restrição que Deus colocou no desejo e cedendo à tentação de ser como Deus, porque é isso que a serpente propõe, mas é claro que vocês não vão morrer. No dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. E é esse projeto de poder que o diabo continua financiando hoje. Ele continua querendo nos chamar para um projeto de independência de Deus. Não, vive a sua vida, sabe? Esses crentes doidos, fica aí falando de Deus, vai viver a sua vida. Deus está ocupado com coisas mais urgentes, vai viver a sua vida, vai viver na força do seu braço. Para de depender de Deus, esses povo doente que fica, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus. Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência, vai caçar a sua vida. Isso é uma mentira e um sofisma satânico. Nós fomos separados de Deus e por causa que nós fomos separados de Deus pelo pecado original, isso veio para o nosso DNA. Nós herdamos o pecado do homem e da mulher pelo DNA. Assim como no Éden, cada animal gerava segundo a sua espécie, assim também o homem e a mulher geraram segundo a sua espécie, em pecado e corrupção. Porque quando nasceram os filhos do primeiro homem e da primeira mulher, a queda já tinha acontecido. Então já vem ali, e na primeira família já acontece o primeiro assassinato, como a manifestação da queda. Quando Deus falou, morrereis, Ele não estava falando só do homem e da mulher, mas toda a espécie humana. E foi disso que o Senhor Jesus veio nos resgatar. Nos tirar do estado de queda e de morte permanente, e nos realinhar, e de nos trazer de volta para a posição que foi perdida no Éden. Para que nós recuperássemos a humanidade que foi perdida. Deus nos cria humanos, a sua imagem e semelhança. E hoje a gente fala muito da humanidade como um sinônimo de coisa de segunda categoria. Né? A música da Bruna Carla, e não estou criticando a música, eu estou entendendo bem o que ela quis dizer, de sou humano, não consigo ser perfeito. Né? E a gente usa a palavra, a minha humanidade, eu sou humano. Não sou Deus, eu sou humano. Para justificar a nossa fraqueza e a nossa imperfeição. Mas o que Jesus veio fazer é propor um novo nascimento, uma nova criação. Então, uma vez que estamos em Cristo, nós nos tornamos nova criação. E somos habilitadas pela graça de Deus a vivermos uma vida diferente, em reconciliação com o Criador, tendo a nossa humanidade restaurada dia após dia. Então, humanidade aí é aquele conceito, puxa, fulano é médico, mas ele é tão humano. Vocês já ouviram esse conceito? Ele não é um robô, ele não é uma máquina, ele não trata os pacientes como se fosse uma coisa qualquer. Ele é tão humano, ele é empático, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele ama.
É disso que fala de uma humanidade restaurada. E Jesus vem para restaurar essa imagem de Deus que havia sido perdida na queda em nós. Para a gente viver, então, de uma maneira diferente e leve. Não mais prisioneiros do pecado, não mais escravos dos nossos desejos e pensamentos, mas vivendo conforme a vontade e a palavra de Deus, de um jeito simples e leve. Mas será que é isso que a gente está vivendo? E é tão lindo quando a gente vê esse episódio. Jesus está já na terra, manifesto e manifestando Deus, Pai. Ele já está sinalizando, olha, em mim tem vida, em mim tem recomeço, em mim tem... na minha vida, olha para mim, você tem jeito. Eu que sou capaz de multiplicar pães e peixes, sou capaz de reconciliar vocês com o Pai. E levar vocês a viver uma vida diferente. Ele está sinalizando com a sua vida, apontando para Deus Pai todo o tempo. Ele não está curando e fazendo milagre apenas para trazer glória para si mesmo, mas para atrair as pessoas ao Senhor, ao Pai. Levá-las de volta ao Pai. Mas tem gente que continua no lugar do curioso. Tem gente que seguiu Jesus, que viu os maiores milagres e que naquele grande dia estava gritando, crucifica, crucifica ele. É gente que teve acesso, que viu a manifestação de Deus, mas não quis. E como é que a gente está vivendo a nossa fé? Será que a gente vive como os discípulos? É tão interessante que Jesus pergunta, né, para Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? As perguntas retóricas de Jesus. Onde compraremos pão, Filipe? E é tão interessante que Filipe já estava andando com Jesus, mas falava assim, não, nem se a gente tivesse 200 denários. A resposta certa para manifestar a glória de Deus, né? Ele estava testando, não tem jeito. E Jesus falou para ele, você não tem não? Mas aí tinha outro discípulo. Mas peraí, mas tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. É tão interessante que eu fico pensando, gente, por que será que André chegou e falou, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele traz o menino. Será que foi o menino que falou, ouviu a conversa? Eu fico curiosa de pensar. Será que foi o menino que ouviu a conversa? Como é que nós vamos dar comida? O menino ficou, olhou na bolsa. O que eu tenho aqui? Como que eu posso ajudar? E eu fico imaginando o menino puxando a roupa do André. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E o André chega e fala assim, aqui tem um menino. Não vou desprezar o menino. Vem cá, menino, ô fofinho. Aqui tem um menino, mestre, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas ele fez a coisa certa, mas daqui a pouco, mas o que é isso para tanta gente, né? O que é isso para tanta gente? O que o senhor vai fazer com isso? E Jesus disse, façam que todos se assentem no chão. Prepara o povo para receber. E eu fico imaginando os discípulos, né, falando assim, sentar no chão, tá bom. Gente, senta no chão, senta aí. O que será que vai fazer dessa vez? Eu quero só ver 5 pães, 2 peixes. Tem 5.000 aqui, 5.000 homens. As mulheres não foram contadas, não. Senta aí. Vai sentando de grupo. E o pessoal, para quê? Tem sempre aquele que pergunta, para sentar para quê? Fica caladinho para Jesus te dar vitória. Senta aí. E aí o texto diz que Jesus pegou a cesta e fez Roxalaramanaceia. Não, gente. Ele pegou, Senhor, muito obrigado. Eu te dou graças por aquilo que já está nas minhas mãos, por aquilo que eu tenho. Deus usa as coisas simples para fazer o extraordinário. Não somos nós que somos extraordinários, gente. Quanto mais extraordinário, notável, notório você quiser ser, mais perto de Lúcifer você vai estar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se esvaziou. Quem quis se inflar e falar, eu já sou grande, hein?
Ando sobre pedras afogueadas. Querubim da guarda ungido para cobrir, seja lá o que foi isso. E desejou ser como Deus. Não estava bom para o diabo ser um cara já distinto. Não era bom para Lúcifer já ser... Gente, com esse nome Lúcifer, para a gente tomou um estado... né, meu Deus, Lúcifer, a gente nem gosta desse nome. Mas um anjo de luz, que significa o nome dele. Então você imagina o esplendor de Lúcifer. O texto bíblico descreve o que muitos teólogos atribuem o texto a Lúcifer. Que ele andava ele se cobria de pedras preciosas. Os tambores foram criados para ele no dia em que ele foi criado. Ele era uma criatura magnífica. E um dia não foi suficiente para ele. E ele desejou ser como Deus. E por isso ele foi lançado sobre a terra. Ele e seus anjos, aqueles que ele conseguiu convencer. Então, não bastava ele ainda conseguiu discipular uns. E Jesus foi na rota de colisão de Lúcifer. Sendo Deus, ele não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria pegar-se. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele veio na rota de colisão de Lúcifer. Ele não nasceu em Jerusalém, a cidade da elite religiosa. Nasceu numa estrebaria em Belém. Teve que fugir para o Egito e ficou um tempo lá. Depois voltou, ficou em Nazaré. Nazaré até hoje é um ovo. No tempo de Jesus, segundo os arqueólogos, Nazaré tinha 1 quilômetro. 1 quilômetro de um lado para outro da cidade. Você atravessava a cidade em 1 quilômetro. Porque de um lado começa a cidade, do outro lado tinha um cemitério. E o cemitério ficava do lado de fora da cidade. Então os arqueólogos concluíram que a cidade tinha 1 quilômetro de largura. Ela devia ser talvez mais comprida. Mas com 1 quilômetro você atravessava a cidade. Cerca de 800 pessoas, segundo a arqueologia, cerca de 800 pessoas moravam em Nazaré na época de Jesus. Um vilarejo. Foi lá que Jesus cresceu. E depois foi para Jerusalém? Não. Foi para Galileia. Tem uns aí que falam que Jesus tinha casa de praia. Gente, isso é o cúmulo da forçação de barra, gente. Quando a gente vai em Cafarnaum, a gente vê também pela arqueologia os barraquinhos. Não, nem barracão, era barraquinho. As casas dos pescadores eram casas assim, 4x4, 3x3. E ela era usada mais para guardar as coisas e se abrigar em tempos de tempestade ou frio. Porque a maioria do tempo, no tempo quente, eles dormiam em cima dos telhados das casas. E a vida comum era na comunidade, então todo mundo comia meio que junto, era aquela vida bem de comunidade. Uma vila de pescadores, Cafarnaum. Então a gente vê Jesus vivendo o tempo inteiro uma vida simples. E poderosa nessa simplicidade. Multiplicando os pães e peixes de um garoto. E o quanto que a gente se parece com Jesus, gente? A pergunta de hoje é: o quanto de Jesus você tem e o quanto de Lúcifer você tem? É uma pergunta desconfortável, mas eu estou sendo intencional nesse desconforto que eu quero promover, porque Satanás, ele trabalha com as suas embaixadas, sabe? Ele vai querendo tomar o nosso coração. Ele não quer o nosso coração totalmente do Senhor, totalmente pertencente, rendido, confiante no Senhor Jesus. Então ele vem com os projetinhos de poder dele. Aqui, você tem que melhorar de vida, né? Aqui, você tem que ganhar mais. Gente, eu não estou fazendo aqui uma apologia à miséria. De maneira nenhuma. E Jesus é o rei. Agora, você sabe quem é o rei, gente? Você não precisa de ostentar. Você é. Você não via Betinha falando, eu sou a rainha da Inglaterra. Entendeu? Betinha era. Né?
Era rainha, pronto, ponto final. Ela não precisava, sabe, de ficar andando com uma bolsa da Louis Vuitton. Gente, como é que a gente vive num tempo doente? A gente não tem nada, mas compra a cópia da bolsa para fazer as pessoas pensar que a gente tem o que a gente não tem. Gente, que tempo doente é esse? Por que eu quero? E porque aquela bolsa da Louis Vuitton, aquela marrom, é feia, gente. Ela é feia. Fala a verdade. Tem umas bolsas da Renner que são muito mais bonitas. Da Riachuelo. Já arrumei umas roupas, umas bolsas lá na Riachuelo, top. Essa aí é de onde? Me dá aqui sua bolsa. Hã? Tem certeza. É da Louis Vuitton? Aqui, gente. Uma bolsinha preta, básica, cabe tudo que ela precisa. Põe um celularzinho dela e tal. Usa flex. Usa flex. Tá cumprindo a função? Tá cumprindo a função. A minha aqui, me dá a minha aqui. Tem marca não, gente. É de palha. Não é linda? É linda. Mas a gente quer usar a da Louis Vuitton. É marrom, com aquele logotipo. Umas parecem um saco. Mas é a bolsa da Louis Vuitton. Eu pago por ela 6, 7, 8 mil reais. Mas na hora de dar oferta no gasofilácio, eu cato as moedas no fundo da bolsa. Na hora de investir em missão, eu mando o que me sobra. E depois você não entende por que você está pesada. Cansada, sobrecarregada. Entendeu? Porque você está investindo naquilo que não é vida, naquilo que não é pão. Você está querendo impressionar as pessoas. E cá entre nós, gente, quem gosta de você de chinelo de dedo. Quem está chegando perto de você, querendo amizade, porque você tem uma bolsa da Louis Vuitton, foge. Não, fulano tem uma bolsa da Louis Vuitton, deve ter dinheiro. Se tem dinheiro, deve ter uma casa de praia. Se tem uma casa de praia, tem que ficar amiga para ter free nas férias. Os relacionamentos são utilitaristas. Eu quero ser amigo do fulano porque ele vai arrumar uma agenda para mim em tal lugar. Networking. Isso é nojento, gente. Isso tem nada a ver com o reino de Deus. E aí a gente não entende porque que a gente está exausto. Porque a gente está mais parecido com o modelo de Lúcifer. A gente está buscando as coisas que Satanás buscaria. A gente está querendo impressionar as pessoas e se gastando por causa disso. Nós, mulheres, perdemos o direito de envelhecer. Desculpa a palavra, gente, que saco. Eu tenho 54 anos, minhas rugas contam histórias. Mas, gente, a tragédia é que a gente se sente na obrigação de não envelhecer, que é o processo mais natural da vida, e a gente passa uma mensagem equivocada para os nossos filhos. Quando a gente vai fazendo tudo para ficar jovem, a gente vai passando para os nossos filhos a mensagem de que o que é belo e jovem é que vale a pena. E eles desprezam os rios que fluem das cãs. Gente, eu não deixei meu cabelo branco ainda porque eu estou com preguiça, confesso. Eu estou com preguiça de lidar com as pessoas. Porque quando começar a minha raiz sair, o pessoal, Helena, o que está acontecendo com você, Helena? Helena, você está tão relaxada, Helena. Homem de cabelo branco é status e charme, mulher é relaxada. Gente, me ajuda. Nós mulheres deveríamos ser mais empáticas uma com a outra. E é mulher que derruba a outra. Não é homem que chega e fala assim, vai pintar esse cabelo. Um ou outro que faz isso. O meu já me liberou para eu assumir o cabelo branco. Só que nós estamos num dilema, porque ele não quer que eu corte. Eu com esse cabelo grande e branco vai ficar bem interessante, né, meu bem? Nós estamos ainda em negociações. Mas ele falou assim, pode ficar de cabelo branco. Vai ficar linda de cabelo branco. Minha filha fala, mãe, minha caçula, mãe, você vai ficar um charme de cabelo branco. E eu fico, vou ficar de cabelo branco. Aí eu deixo 2 dedos de raiz, aí vem outra mulher, boca do capeta. E fala, o que está acontecendo, Helena? Por que você não está se cuidando?
sim, eu sou livre. Eu sou livre para ter o cabelo do jeito que eu quiser. Mas a gente não entra nessa vibe, porque que vão pensar? É a mesma frequência da bolsa, do status, dos seguidores no Instagram. Gente, isso não tem importância. E a gente se enche de coisas que não têm importância. Coisas que a gente não precisa carregar. E enquanto isso, a gente despreza o que a gente tem na mão. Esse menino tinha 5 pães e 2 peixes. E para todo mundo ao redor, inclusive para André, era pouco. Era insuficiente. Mas foi tudo que Jesus precisou. Ele não precisava de mais nenhum peixe, nem de mais um pão, porque Ele é Deus. E Ele faz o que Ele quer com aquilo que você tem, com quem você é. Então, para que a gente está buscando sucessivamente impressionar as pessoas com aquilo que a gente não tem e com aquilo que a gente não é? Por que a gente está tentando desesperadamente caber num modelo que o mundo desenha para nós? Caber nas roupas que os costureiros endemoniados estão desenhando? Hoje você vê uns desfiles de moda que parece que abriu a tumba e os mortos-vivos, o zumbi está tudo vindo. Que as mulheres assim. Que as roupas que parecem saco de lixo. E a bolsa da Balenciaga que parece um saco sujo. E tem gente que paga 20 mil reais para ter um saco sujo, gente. Peraí, minha querida, me dá aqui uma eco bag que eu vou te sujar ela bastante, rasgar. O que gente, o diabo está rindo da nossa cara. A gente está pagando maior mico. Porque está dando valor àquilo que é vil. E o que é precioso. O que é realmente de valor. A gente está desprezando. Por exemplo, a fala do feminismo é que cuidar de uma casa é de 2ª categoria. Ao mesmo tempo que eles falam que a gente é mulher e pode fazer o que quiser da vida, mulher pode ser o que quer. Aí se ela é o piloto de avião, uau, ela é piloto de avião. Se ela é caminhoneira, uau, ela é caminhoneira. Se ela anda com a perna aberta, senta, fuma e coça, ela é uma mulher que faz o que ela quer. Agora, se eu falo, tá bom, então eu quero, já que eu posso ser o que eu quero, então eu quero ser mãe e dona de casa. Não foi para isso que a gente queimou sutiã. Que desperdício da liberdade. Desperdício? Isso é empoderamento. A mãe cria a próxima geração de homens. A mãe ensina aos meninos como eles devem respeitar uma mulher. Como eles devem tratar uma mulher. Como eles devem ver a mulher não como que de 2ª categoria. Mas que eles devem enxergar a mulher valorizando a mulher como Deus a criou. Nós abrimos mão de sermos mães. Tem mulher que não quer ser mãe. Por quê? Porque tem que caber na cama de Procustes. Tem um deus da mitologia, Procustes. E na mitologia, esse deus era o seguinte: tinha uma cama na casa dele. E as visitas tinham que caber na cama. Então, se a visita era grande demais e não cabia na cama, ele amputava o que sobrava. E se a pessoa era pequena demais para caber na cama, ele esticava até a pessoa caber. Isso é mitologia, tá, gente? Muita calma nessa hora. Esticava a pessoa até caber. Então, a cama de Procustes. E hoje as mulheres, se dizendo livres, estão fazendo tudo para caber na cama de Procustes. O que é o aborto? Eu vou fazer um aborto porque senão eu não vou ser adequada para o mercado de trabalho. Senão eu não vou ter tempo para viver a minha carreira. Eu vou fazer um aborto porque senão vai atrapalhar os meus projetos. Isso é se adequar à cama de Procustes. E a regra masculina. Porque quem manda no mercado são homens. Então o homem fala que a mulher, por gerar filhos, ela é inadequada para o mercado. Então eu não vou ter filhos para atender os homens. E fala isso que é a liberdade.
Isso que é libertário. Que burrice, me perdoa, mas que burrice. Poder feminino de influência, de cuidado, de agregar os filhos ao redor da mesa e de poder discipular esses filhos para eles não caírem no engano de Satanás. Poder amamentar suas crias em paz, isso é digno, isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Muitas mulheres tentam ser mães e não conseguem ser mães. Outras tantas queriam amamentar, mas não podem amamentar. E quem pode está sendo roubada em nome de um projeto de poder. Para o mercado, a gente fica velha. Para os nossos filhos, nós seremos a única mãe que eles vão ter. O que vale mais a pena? A gente está trocando o precioso pelo vil. A gente está entregando diamante e comendo capim. Porque a gente escolheu ostentar e se moldar a um século adoentado. Eu não estou dizendo aqui, gente, que a mulher tem que abrir mão das suas capacidades. Deus nos fez de uma forma tão assombrosa que Ele fez a mulher multitarefas. A gente consegue literalmente fazer o arroz, falar o telefone e balangar o bebê. Homem tem que uma coisa de cada vez. E isso não faz dos homens menores do que a gente. Tem um tanto de teste na internet, né? Agora o último é o seguinte: você vira assim, põe uma cadeira, e vocês já viram isso na internet? Pega a cadeira, o homem não consegue. Agora vai colocar um carro numa vaga, gente. Tem mulher que coloca, tipo assim, a minha cunhada, literalmente, ela falava, via um caminhão, um ônibus, ela falava, passa. Ai, fechava o olho e ia. Abre o olho, mulher! Abre o olho! Agora, tem mulheres que são exímias motoristas? Tem. E tem homens que são cozinheiros maravilhosos? Tem. Não é sobre o estereótipo, gente. Mas é sobre ter algumas áreas que a gente flui fácil. A gente flui fácil porque a gente foi feita nesse modelo. A gente pode pilotar avião? Claro que pode pilotar avião. Pode pilotar fogão também, não é demérito. Não é demérito. O que a gente tem que entender é que a gente pode servir com o que a gente tem na mão. E que a gente não é menor por ter na mão só 5 pães e 2 peixinhos. A gente pensa que tem que ser eloquente. Não, às vezes você só tem que ser boa mãe. Às vezes Deus está contando com você para criar no seu filho o projeto que Ele quer executar nos seus filhos. Não despreze o que está na sua mão. Aquele menino, talvez ele fosse inocente demais para pensar, olha o tantão de gente, olha o que eu tenho. Ele foi ousado. Eu não sei se ele tomou essa iniciativa porque ele tinha coragem, porque ele já desconfiava que Jesus podia fazer alguma coisa. O fato é que ele apresentou para André aquilo que ele tinha. Olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Nem André acreditou. Ele trouxe o menino e falou, aqui, ó, esse aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso, né, mestre? O que o senhor vai fazer com isso? E Jesus olhou para aquilo e nem respondeu para André. Faz a galera sentar na relva aí, porque está para manifestar a minha glória. E a Bíblia diz que o Senhor usa as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Ele diz que, a palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Então por que, gente, que a gente está correndo atrás do vento? Por que a gente está gastando tanta energia para impressionar os outros, ao invés de empreender a mesma energia para abraçar aquilo que Deus abraça? Para servir onde Deus quer ser servido. Tem muita gente que quer servir a Deus para ser visto. Não é sobre nós. Se Deus quiser te levantar, se Deus quiser te mostrar, se Deus quiser, isso é com Ele, não é com a gente. E é para a glória dEle, não é sobre nós. É pelo reino, não é pelo império que a gente quer construir. É sobre reino, e reino é sobre o todo. E é sobre Deus e o seu poder. É sobre um rei. E Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor, para que a gente vivesse uma nova vida, cheia de amor, bondade e misericórdia. Hoje nós mulheres queremos ser conhecidas por serem mulheres gostosas. E nós precisamos de querer ser conhecidas por sermos mulheres piedosas.
Eu acho que o maior elogio que uma mulher cristã deve querer receber é: fulana é uma... Sabe, gente, quando eu morrer, eu quero que as pessoas falem assim: morreu uma mulher piedosa. Será que a gente está deixando Deus usar aquilo que Ele já está na nossa vida, já está na nossa mão? Já veio com a gente, gente. Já veio na nossa mala e aponta para o nosso propósito. Tem algo que você faz que hoje você despreza, mas é isso que Deus te deu e é isso que Ele quer usar para fazer multiplicar e para alimentar uma multidão. Às vezes Ele não vai alimentar a multidão, mas vai alimentar a sua casa, vai alimentar a sua vizinhança, vai matar a fome da sua colega de trabalho, da colega da universidade, vai matar a fome dela. É o que você já tem. Mas a gente está sendo enganada. Gente, sabe o que é a mentira? O engano, o espírito do engano. O que é engano? É o que parece verdade, mas é mentira. Parece verdadeiro, mas é falso. E Satanás, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele sabe enganar. Ele sabe seduzir. E ele tem nos atraído para nós tentarmos impressionar. Tem mulheres fazendo faculdade em algo que não tem nada a ver com a sua vocação. Por quê? Porque dá dinheiro, porque dá status, porque dá visibilidade. Tem mulheres que estão trabalhando fora e estão pagando para trabalhar fora. Que quando se coloca na ponta do lápis a despesa e o que está entrando, fica quase pau a pau com a despesa que você tem para almoçar fora de casa, para fazer um lanche, para andar com uma roupa adequada ao seu trabalho. Quando você faz as contas, eu tenho que pagar a babá, eu tenho que pagar o hotelzinho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando você põe na ponta do lápis, você está pagando para trabalhar. Ou no mínimo está empatado. E aí quando você chega em casa, você está exausta. E você dá para a sua família os restos de você. O bom ficou lá para o patrão. E quando você chega em casa, tem o resto. E para que você está fazendo isso? Porque você não pode falar para as pessoas que você é dona de casa. Porque senão as pessoas vão dizer o que para você? Nossa, mas você não faz nada? Vai lá em casa para ver se eu não faço nada. Vai ver a vida de uma dona de casa. Você faz para o outro desmanchar, você faz para o outro desmanchar, você faz para o outro desmanchar. O marido lava o banheiro, quando ele lava o banheiro, ele monta um acampamento na porta. Se o filho entra, você vai fazer o que aí? Por quê, pai? Porque eu lavei o banheiro. Mulher faz isso o tempo inteiro. A gente faz o almoço sabendo que tem que fazer a janta. A gente passa a roupa sabendo que ela vai sujar e você vai ter que passar de novo. Não é isso? Você lava, vai ter que lavar de novo amanhã. Não é isso? Você arruma, amanhã vai ter que arrumar de novo. É um trabalho árduo, difícil e sem salário. Só mulherão que dá conta. Mulherão. Serviço abnegado à família. Às vezes você não vê o retorno, mas quando seu filho for adulto, falar: minha casa era uma casa organizada, minha casa era um lugar onde eu tinha acolhimento, minha casa era um lugar de paz. Aí você vai ver que o seu trabalho não foi em vão. Mas nós estamos sendo saqueadas na intenção, na proposta de poder da gente parecer poderosa. Você é brega, né? Também. Eu gosto de ir na contramão. Elas falam, né? Você é brega demais. Glória a Deus, sou brega, mas sou feliz. Sou brega, mas o meu fardo é leve. Né? É isso, gente, é sobre isso. E enquanto a gente está tentando impressionar os outros, a gente despreza os 5 pães e 2 peixinhos. Tudo que Deus precisava para usar a sua vida. Tudo que Ele quer de você. Aquilo que você já tem, aquilo que você já sabe fazer. Aquilo que você faz e flui. Sabe, quando você cozinha, o povo gosta de comer. Olha que bênção. Quando você arruma, as pessoas falam: ai, vem fulana, decora aqui para mim. Olha, gente, olha que lindeza. Não torna esse ambiente gostoso? Olha, eu estou pregando em cima de um tapete. É tão gostoso.
Meu salto não vai enfiar num sapato, num buraco, porque tem um tapete aqui. Tanta coisa linda que uma mulher produz. Se o mundo não tivesse mulheres, ia ser tudo preto, branco e cinza e azul marinho. Não ia, gente? A gente põe cor, sabor, textura, perfume. E aí, o que o século está falando? Que isso não é bom, que isso é coisa de mulherzinha. Então deixa o cabelo deixa o cabelo no sovaco. Não faz depilação. Usa aquelas roupas que os costureiros mandam você usar. Senta de perna aberta. Fuma mais que os homens. Bebe mais que os homens. Você merece. Transa mais que os homens. Tudo arrebentada. Tudo fragmentada. Aí vai para o antidepressivo. Porque está se moldando na cama de Procustes. Que a gente se volte para Jesus. E que a gente olhe atentamente para aquilo que tem na nossa bolsa. Olha aquilo que Deus já te deu. Eu disse para vocês que eu sempre gostei de cantar e de fazer teatro. E quando eu fui fazer o meu teste vocacional, primeiro top, oratória. Eu falei com a minha orientadora assim, o que é oratória? Eu tinha uns 17, 18 anos, ela falou assim, Helena, oratória é que as pessoas vão querer ouvir quando você falar. E eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu quero cantar, quero ser atriz. Eu nasci para ser atriz. Ela falou assim, não, Helena, você pode usar isso também para você ser atriz. Mas aqui, a primeira deu, as artes também aparecem no seu teste vocacional. Deu oratória. Segundo lugar, deu direito. Direito. Direito tem que ler muito. Na época eu não gostava de ler. Isso está errado, esse teste está errado. Terceiro lugar é que deu música e artes de uma maneira geral. Está errado esse teste. E desprezei aquele teste. Aí fui cantar no Diante do Trono. Com a Ana Paula, com a Nívia. Né? Primeira geração do Diante do Trono. Helena, canta uma música aí pra gente. Não funcionou na sua voz. Eu fiz uns três testes para fazer solo no Diante do Trono e não deu certo. E eu ficava frustrada. E eu ficava com raiva. E aí você garra numa inveja. E fala assim, vai cantar porque é filha do pastor. Você não consegue admitir que não é a sua primeira área. Eu canto, mas eu não tenho uma voz magnífica. E aí, como eu me frustrei, como eu me cansei, como eu fiquei pesada, como eu fiquei amargurada, como eu fiquei invejosa, porque eu não conseguia ver os meus 5 pães e 2 peixinhos. Eu estava de olho na cesta do outro. Ele tem mais peixe do que eu, Deus, hein? O senhor fala que não tem filho preferido. O outro já tem um hambúrguer completo e eu estou aqui com 2 peixes crus. Já começaram a feder na minha mala. Para de olhar o que... Gente, cuida mais da sua vida. Para de cuidar da vida dos outros. Para de olhar para o que está na bagagem do outro. A mala dele é grande, né? Cheia de talento, mas ele sabe o peso que é carregar aquilo. Seja grato pela sua mochilinha, com ela você entra em qualquer lugar. Se tiver overbook, você pode ficar, não precisa de, tirar a mala do avião. Você vai em qualquer lugar, você vai de trem, você vai de avião, você vai a pé com uma mochila. Com a mala não dá. Então seja grato, o Senhor não erra, o Senhor sabe o que a gente dá conta de carregar, o que a gente dá conta de levar. Então valoriza os 5 pães e 2 peixinhos que Deus colocou na sua mão. Foi aquela sinceridade daquela criança, de não temer entregar nas mãos de Jesus e deixar Ele fazer com aquilo que só Ele podia fazer. Mas Ele fez isso porque Ele não desprezou o que Ele tinha. Porque Ele era uma criança. Não é à toa que a Bíblia manda a gente ser como uma criança. Porque quando a gente cresce, a gente fica assim, isso não vai dar. Isso não vai dar certo. Isso não vai ser, isso não pode ser. É por isso que a Bíblia manda a gente ser uma criança.
A mãe dele que mandou? Ela está sugerindo aqui que a mãe dele que falou assim, vai lá, apresenta os seus 5 pães e 2 peixinhos. Bem provável também. Mãe é dessas. Né? Valoriza o que o filho tem. Vai lá, filho, vai lá. Vai. Vai que o mestre vai usar isso aí, ó. Então, gente, em síntese, será que a gente está valorizando o que Deus valoriza? Ou será que nós estamos cansadas e pesadas porque demos mais crédito ao projeto da serpente do que ao convite de Jesus e ao poder que ele tem de multiplicar? É tão lindo que ele manda o povo se assentar. Não vai comer em pé, não vai comer de qualquer jeito, não vai se engasgar, não vai comer correndo. Senta e desfruta. Desfruta da comunhão, senta na relva e eu vou servir vocês com aquilo que a criança me apresentou. É o que Jesus faz com o nosso pouco. Para, inclusive, a gente saber que o poder é dele, não nosso. E para que a gente confie que ele vai usar o que ele quiser. As minhas maiores vitórias eu não tive no púlpito. Apesar de eu saber que o púlpito é um lugar que Deus fez o impossível na minha vida. Continua fazendo. Mas a coisa mais linda que eu vejo é quando eu rompo com um sofisma de intimidação do inferno para fazer o que Deus mandou. Eu me lembro que uma das coisas mais marcantes que eu vivi no meu ministério de música foram 2 momentos especiais. Um dia que a gente estava diante do trono em Macapá. E alguém veio e falou comigo assim, tem um menino que está morrendo de AIDS no hospital. E ele ama o Diante do Trono. E o médico não liberou ele para ir no show à noite. Então eu, o João e o Clay, que era outro back vocal, fomos no hospital. E nós entramos naquele quarto cantando, esse é um tempo de festa. Eu nunca mais vou esquecer. Ele não conseguia cantar porque a boca dele estava toda ferida. Mas ele já cantamos de alegria. E as lágrimas corriam. Aquele dia foi 5 pães e 2 peixinhos. A Ana Paula não estava lá, o André não estava lá, a Nívia não estava lá. Estava eu, o João e o Clay. Os menores do vocal. Mas eu nunca mais vou esquecer o que Deus fez na vida daquele moço naquela tarde. Alguns dias depois ele morreu, mas foi para Jesus. E outra experiência forte que eu vivi, quando eu saí do Diante do Trono, eu entrei numa crise. Que era tudo que eu sabia fazer. Eu tinha cantado ali 13 anos da minha vida. E eu não saí para escrever livro, para ser pregadora. Eu saí porque Deus mandou sair. Sai. Acabou o seu tempo aqui, sai. E é melhor a gente obedecer logo, porque quando a gente não obedece, não sai no amor, sai na dor, né? Então, antes que Deus promovesse o espinho, eu obedeci, mas não foi fácil obedecer. Estava num momento confortável, a gente já tinha parado as arestas, o grupo, sabe? A gente já estava totalmente conhecendo um ao outro, 13 anos caminhando juntos, as bobeiradas já tinham ficado para trás, estava todo mundo curado, vamos embora. Agora é só flores, só flores. E Deus falou assim, agora tá bom, então agora sai. Aí nós saímos. Aí as pessoas me perguntavam, você vai gravar CD solo? Não. Você vai escrever livro? Não. Você vai fazer o quê? Eu não sei. Deus não me falou essa parte do plano, não. Só falou para eu sair. E eu pensava, é para eu estar mais tempo em casa, para eu me dedicar ao meu ministério de mãe, apesar de eu sempre ter esse cuidado. E aí uma vizinha minha virou para mim e falou assim, Helena, você pode ir ali comigo? Eu tinha assim um mês mais ou menos que eu tinha saído do DT. Você pode fazer uma visita comigo? Eu posso. É aqui pertinho, a gente pode ir a pé. E eu fui com a minha vizinha, ela foi falando, essa irmã que a gente está indo visitar, ela está desenganada pelos médicos. Mas ela foi uma irmã que evangelizou esse bairro inteiro. Ela era uma missionária, uma mulher de oração, e ela foi de porta em porta aqui apresentando o evangelho de Jesus. E agora ela está numa doença terminal.
Vamos lá para levar conforto para ela? Vamos. E eu pensando assim, gente, o que a Vera me trouxe aqui, meu Deus do céu? O que eu vou fazer aqui, Jesus? Né? E nós chegamos lá, eu toda constrangida com a irmã, que eu não conhecia ela ainda, a filha veio nos atender e falou assim, olha, ela vai atender vocês hoje, mas ela não está muito legal, não quis comer hoje o dia está muito difícil, já estava entardecendo no final do dia, hoje ela não comeu nada. E aí a Vera, que é minha vizinha, falou assim, não, mas vai ficar tudo bem, nós viemos orar por ela e tudo, a gente pode entrar? Aí ela foi lá dentro, conversou com a mãe dela, pode, ela vai receber vocês. Aí nós viemos, ela estava na cama, um estado terrível, assim, muito, muito frágil, muito magrinha, e os olhos caídos, e ela falou assim, oi, e a minha vizinha, muito, muito fofinha, oi, fulano, você está tão bem hoje? Você está tão bem, você está corada. Se ela está profetizando. Eu pensei, ela está profetizando, né? E eu calada. E aí a senhora olhou para mim, tipo, quem é essa? Essa aqui é a Helena, ela era a nossa vizinha também. E eu chamei para ela vir orar comigo, por você. Ela só fez assim, assentiu com a cabeça. Aí o Espírito Santo falou assim, canta para ela. Pensei, cantar para ela, que coisa mais sem sentido, gente. É justamente por isso que é o Espírito, não é você. Crente não tem cisma, gente. Crente tem o Espírito Santo. Sabe quando você tem vontade de fazer uma coisa que não faz sentido para você, vai te expor ao ridículo? É o Espírito Santo. Pode ir sem medo. Vai, obedece. Entendeu? E aí eu falei assim, amém. Aí eu virei para a dona e falei assim, se isso for da minha carne, Senhor, ela não vai querer que eu cante para ela. Virei para ela e falei, ô fulana, eu posso cantar para você? Ela olhou para mim e falou assim, pode. Eu estou lascada. Aí eu comecei a cantar, né? Essas mulheres são saidinhas, né? Tantas lutas, tantas dores num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Gente, e Jesus veio. Aquela presença doce, santa, inconfundível veio e ela começou a cantar junto comigo. Mexeu os lábios, frágil, fraquinha, começou a cantar a música junto comigo. Sentou na cama. Olhava para mim, o rosto dela mudou. A Vera orou por ela. E nós estávamos nos despedindo. Aí nós nos despedimos, abençoamos a vida dela. Ela agradeceu e virou para a filha dela e falou assim, eu quero comer. Não despreze 5 pães e 2 peixinhos. Só a eternidade vai revelar o que significou aquele momento na vida dela. Não é sobre pessoas nos assistirem. Não é sobre coisas impressionantes. É sobre uma vida simples. O fardo leve. Uma vida que flui. Que cumpre o seu propósito. A felicidade bíblica, que é chamada de bem-aventurança, né? A bem-aventurança, no original, é traduzido para o português como feliz.
Bem-aventurado, feliz quem teme o Senhor, né? Mas a bem-aventurança bíblica é mais do que a felicidade como um estado emocional favorável. A bem-aventurança significa, é isso também, é você se sentir bem emocionalmente também, mas ela é mais do que isso. A bem-aventurança é atingir os seus fins, cumprir os seus propósitos e florescer. Perceba que o florescer vem como uma consequência. Primeiro você atinge os seus fins, você cumpre os seus propósitos. E às vezes atingir os fins e cumprir os propósitos vai exigir sacrifício, vai exigir permanecer, vai exigir resiliência, para depois florescer. A felicidade que o povo está buscando aí é só o prazer em cima do prazer, em cima do prazer, em cima do prazer, e o vazio. O vazio só vai aumentando, porque a gente nunca viu uma geração que tem tanto e é tão depressiva. Tem tanta oportunidade, mas eu dei tudo para o meu filho, esse que é o problema. Não tem esforço para nada, não aprende a lidar com a frustração, quer cortar os pulsos no primeiro problema que enfrenta. A felicidade bíblica não tem nada a ver com prazer a todo custo. A felicidade bíblica tem a ver com cumprir o nosso propósito, com atingirmos os nossos fins. E a gente está aqui nessa terra para florescer e derramar Jesus na vida dos outros. E fazer isso de uma maneira leve, simples, objetiva. Vai vivendo a vida, vai ser crente na vida. Ser crente na igreja é fácil. Vai ser crente na hora que talha o seu sangue no trânsito. Vai ser crente quando a vizinha semi-endemoniada põe aquele funk endemoniado. Entendeu? Ela também tem os problemas dela e você tem o seu. Você não é melhor do que ninguém porque você é evangélica. Sabe? Olha as pessoas nos olhos, trata as pessoas como igual, porque elas são. Você não é melhor do que ninguém, minha linda. Então a mesma misericórdia que é renovada sobre você todo dia, estende para o outro. O mesmo perdão que te alcança, alcance o outro através da sua vida. Transborda, minha flor. Transborda porque você foi feita para transbordar. O que se retém vira água parada. A mesma mão que retém, ela também não está aberta para receber. Vida abundante tem a ver, vida que flui. Ela não fica retida. E você serve as pessoas na simplicidade do seu dia a dia. Vai fazer uma visita. Vai cantar para alguém que ninguém quer cantar. Vai visitar um idoso. Vai escrever uma carta de amor. Beija na boca. Sabe? Faz coisas simples. E que trazem vida. Tem muito casamento que está morrendo. Parou de beijar de língua faz tempo. Às vezes uns beijos mais quentes, gente, é desfibrilador no casamento. Coisa simples. Faça uma mesa bonita. Celebra os filhos ao redor da mesa. Seja grato pelo seu corpo. Ah, não estou no peso ideal. Então vamos embora caminhar. Mas comece a celebrar hoje porque você pode caminhar. Olha que bênção. Seus rins estão funcionando. Você vai no banheiro sozinha. Oh, glória a Deus. Vamos começar a ver as coisas mais lindas da vida. Elas estão nas mais... Gente, não é dos grandes momentos que a gente sente falta no leito de morte. Quando as pessoas estão presas numa cama, elas sentem saudade de ir no banheiro sozinha. Elas sentem saudade de arroz e feijão. É disso que elas sentem saudade. Do abraço do filho. É isso que ela sente saudade. O que você poderia fazer se você tivesse mais 15 dias de vida? Ah, eu queria ir na praia de novo. Eu queria olhar para o mar de novo. Tem gente que eu queria entrar no ônibus lotado. Sentir que é cheio de gente. Que agora eu estou aqui isolado, não posso ver ninguém, não posso pegar ninguém, não posso abraçar ninguém. A gente sente saudade das coisas simples, não é da bolsa Louis Vuitton não, gente. Então vamos rever os nossos conceitos. Vamos olhar para o surrão que a gente está levando e ver o que tem dentro. São 5 pães e 2 peixinhos? Entrega para o mestre. Deixa ele multiplicar e transformar em vida e alimento na vida de todos aqueles que passarem pela sua vida. Para de dar importância para coisa que não cabe dentro do seu caixão. Nem a roupa que você vai vestir, você vai escolher. A não ser que você seja muito doidona. Deixa escolhido, né? Nem assim é garantia que eles vão vestir essa. Por que a gente, sabe, retém, ajunta, faz, acontece? De uma hora para outra, foi. A vida acabou. Aqui. Mas ela continua. E o que vai ter lá do outro lado? O que você está construindo? Para a vida eterna. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus quer saciar a nossa sede e fazer da gente uma fonte a jorrar. Não é uma bica de vinho nem de Coca-Cola. É uma fonte de água. Água. É simples. A vida é simples. E as coisas mais preciosas da vida são simples. Que a gente volte à simplicidade. E a importância das pequenas coisas. Eu sugiro um livro. Liturgia do Ordinário. Tish Warren. Que livro. Sugiro que vocês leiam. É uma leitura didática sobre liturgia do ordinário. Do ordinário. Tish, T-I-S-H, Warren. W-A-R-R-E-N. Você pode comprar esse livro pela internet. Eu acho que é Tish, não Trish, mas é alguma coisa assim, perto. Tish Warren. Gente, foi um livro assim libertador para mim e que me trouxe a consciência de que o espiritual está nas coisas mais simples. Não é a gente andar levitando por aí, não. Não. Jesus era mega espiritual, indo com eles de caminho, multiplicando pão e peixe, andando pelas plantações, comendo na casa do político corrupto. A espiritualidade se derrama através da vida simples. Vamos orar? Feche os seus olhos. Oh Deus, obrigado por essa água. Jesus agradeceu. A simplicidade cultiva a gratidão. Elas andam juntos. Quem é simples e quem está cultivando a simplicidade, cultiva também a gratidão. É grato por aquilo que tem. Já enxerga vida e possibilidade, mesmo que o que está nas suas mãos parece tão pequeno. Nada é pequeno para Deus. É de uma pequena semente que Deus faz uma floresta inteira. Uma semente, um pouquinho de cocô de passarinho. E uma árvore nasce com muitas sementes dentro de cada fruto. Não menospreze a simplicidade. Não menospreze a visita na casa da vizinha. Não menospreze o olho no olho. Não menospreze emprestar os ouvidos para um coração angustiado. Pode evitar um suicídio. Não menospreze mandar uma mensagem com uma palavra de encorajamento para uma amiga que você não fala há muito tempo. Não menospreze um pedido de perdão por uma falha que você cometeu. Não menospreze cantar uma canção à beira de um leito de enfermidade. Não menospreze ler para quem não pode fazê-lo. Tem tantas maneiras de você ser bênção na vida de alguém. Tem tantas maneiras de você transbordar. E quem precisa assistir de fato é o céu e o inferno. Isso basta. A gente não precisa de mostrar resultados para ninguém. Se o Senhor quiser mostrar a sua vida para alguém, Ele vai fazer isso. E que seja para a glória dEle e não para a sua própria glória. Não se preocupe com o que Deus vai fazer. Só entregue, sem detença, seus pães e peixes, suas pequenas sementes. Entregue. Senhor, nós te louvamos nessa noite que já começou. Como é bom a gente estar vivo, Senhor. Obrigada porque foi a sua mão que nos reuniu aqui para nos consolar, para nos ensinar, para nos inspirar. E quando a gente olha para esse menino, que a Bíblia não cita nem o nome dele, a gente aprende com essa disponibilidade, com essa entrega, que permitiu ao Senhor fazer um grande milagre. Nós queremos ser como esse menino, Senhor. Sem face, sem rosto, sem nome,
mas alimentando multidões. Usa a nossa vida, Senhor. Usa aquilo que o Senhor já nos entregou e que muitas vezes temos desprezado. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes julgamos ser de segunda categoria, o que não é. Porque nos conformamos a um pensamento adoentado desse século e não abraçamos o propósito que o Senhor desenhou para nós. Nos perdoa pelo orgulho, pelo desejo de sermos notáveis, pelo desejo e a tentação de trazer glória para o nosso próprio nome. Nos perdoa. Nós queremos ser úteis. Queremos ser instrumento de vida, de alívio. Queremos ser resposta aos problemas e não parte dos problemas. Nos ensina, nos ajuda, pelo poder do Teu Espírito, nos transforma. Que a Tua palavra nos guie, que o Teu padrão, que a Tua palavra seja um prumo na nossa vida, Senhor, ajustando aquilo que está crescendo torto, consertando, adequando, derrubando edificações tortas e construindo de novo, sob o prumo da Tua palavra, uma vida que aponta para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nós Te agradecemos pela Tua bondade e misericórdia para conosco, por essa tarde e noite tão benditas na Tua presença. E Te pedimos que a partir de hoje a gente veja as coisas de um jeito diferente, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos para que a gente enxergue os nossos pães e peixes. E coloque em nós, Senhor, a ousadia e a liberdade de podermos oferecê-los ao Senhor todos os dias, para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.